Se até agora você conhecia os mistérios da vida e a história da humanidade segundo a Bíblia canônica, é possível que você irá passar a questionar tudo, depois que souber o que o livro dos gigantes nos revela sobre nossa verdadeira história, nossas reais origens. E prepare-se, pois são segredos tão chocantes e inacreditáveis que nos fazem questionar os conhecimentos tradicionais que temos sobre o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Muito além dos relatos convencionais sobre profetas e guerras sagradas, esse texto, há muito tempo perdido, mergulha na saga não contada dos Néfilins, seres gigantes, nascidos do amor proibido entre anjos e mulheres humanas. Diferente da Bíblia, conhecida pela maioria, que se concentra em lições morais e orientação divina, o livro dos gigantes nos leva a um mundo de guerra celestial, queda cósmica e uma terra quase dominada por seres gigantes e famintos. Bem-vindo a essa interessante viagem ao livro dos gigantes, que foi banido da Bíblia e revela importantes segredos da nossa história. Encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, o livro dos gigantes se destaca como uma obra única, apesar de sua condição fragmentada. De conteúdo tão antigo quanto o narrado no livro de Gênesis, o livro dos gigantes é uma expansão da introdução da Bíblia hebraica. Não por acaso ele foi seriamente deteriorado pelo tempo, e o que restou foram apenas trechos dispersos, muitas vezes contendo poucas palavras. Ainda assim, sua importância para a seita judaica dos essênios é inegável, como se nota pela quantidade significativa de cópias encontradas. Por isso, é um dos textos mais recorrentes descobertos no local. Acredita-se que o livro tenha sido composto entre os séculos 3 e 2 a.C. A história conta que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947 por um pastor beduíno quando passava pelo local. Uma de suas cabras se separou do grupo e, quando ele foi à procura dela, acabou entrando em uma caverna onde encontrou, sem querer e sem a mínima ideia do que acabara de encontrar, um dos maiores tesouros histórico-religiosos para a humanidade. E, como dito antes, uma parte deste tesouro é o livro dos gigantes, assim como outro apócrifo famoso, que é o livro de Enoque. O livro em si não é exclusivo da região de Qumran. Uma outra versão ligeiramente diferente foi adotada pelos maniqueus, um grupo oriental que mesclava elementos do judaísmo, do cristianismo, zoroastrismo e crenças asiáticas. O fundador da religião, Mani, escreveu um documento cobrindo vários tópicos, um dos quais era o livro dos gigantes, que ele parece ter reconstruído em forma quase completa. No entanto, essa versão também chegou até nós de forma fragmentada. Apesar disso, comparações entre cópias produzidas com séculos de diferença permitem reconstruir uma nova narrativa mais coerente. Além dessas versões, outras fontes contribuem para o entendimento da obra, como o Midrash judaico, um possível resumo preservado das homilias clementinas e diversas citações e alusões dispersas em textos antigos. Segundo a autora Laura Vanderkam, enquanto o livro do Gênesis diz que a corrupção e a violência eram generalizadas e que os pensamentos humanos eram frequentemente maldosos, sem explicar como isso acontecia, o livro dos gigantes se apresenta como uma tentativa de explicar como foi que a maldade se tornou tão difundida antes do dilúvio. Ao fazê-lo, também fornece a razão pela qual Deus estava mais do que justificado em enviar aquele dilúvio. Mas por que o livro dos gigantes? E o que há de tão especial nele? Como o próprio título já sugere, ele gira em torno dos gigantes que habitaram a Terra em um passado distante, ainda na época de Noé, e que nasceram de uma tão improvável quanto proibida união, a de anjos e mulheres humanas. Tais gigantes não são citados somente neste livro. No capítulo 6 do próprio livro de Gênesis, eles são citados, porém com menor atenção. Mas em Jubileus, no Apocalipse de Lameque, no livro de Enoque, nos livros eslavos 2 e 3 de Baruque, no documento de Damasco e também nas visões de Daniel, capítulo 7, os gigantes aparecem.
E ali nos é mostrado como era o mundo com eles em maiores detalhes. Inclusive, é uma leitura bastante interessante e, claro, não necessariamente irá mudar a sua opinião. Eu recomendo a leitura desses apócrifos, mesmo que por curiosidade. Bom, continuando. O fato é que os gigantes, inicialmente aceitos uma vez que eram bastante úteis e ajudavam em diversas tarefas devido à sua força e tamanho, acabaram provocando caos na Terra. A cada período da vida deles, os gigantes pareciam ganhar um apetite cada vez maior. Chegou um momento em que já não havia mais recurso que desse conta de alimentá-los. Então, no instinto de sobrevivência pertinente a qualquer ser vivo, eles passaram a se alimentar das crias dos homens. Assim, cabras, vacas, cães e também animais selvagens passaram a fazer parte do cardápio dos Néfilins. Bem longe de ser vegano, né? Para piorar, somente animais não estavam mais satisfazendo os famigerados gigantes. Eles queriam mais. Queriam seus tutores, os vizinhos dos tutores e, por fim, todo ser humano de cada vilarejo e cidade. E é aqui que há a intervenção de Deus. Até mesmo segundo consta em Gênesis. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imigração dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Gênesis 6, 4, 5. No livro dos gigantes, eles são citados no capítulo 15, que diz que da união profana entre anjos e as mulheres humanas nasceram homens ilegítimos, muito maiores em estatura do que os homens comuns, e que posteriormente foram chamados de gigantes. Não os gigantes de pés de dragão que, segundo os mitos blasfemos dos gregos, guerrearam contra Deus, mas sim seres selvagens, em comportamento e superiores aos humanos em tamanho, pois eram descendentes dos anjos, ainda assim menores que os anjos, pois nasceram de mulheres. Portanto, Deus, sabendo que eles haviam se tornado bárbaros e brutais, e que o mundo não era suficiente para satisfazê-los, pois fora criado em proporção aos homens e para o uso humano, decidiu evitar que, pela falta de alimento, recorressem contra a natureza, devorando animais, e ainda assim parecessem inocentes, como se tivessem sido forçados a isso pela necessidade. O Deus Todo-Poderoso, então, fez chover maná sobre eles, adequado a seus diferentes gostos, permitindo-lhes desfrutar de tudo o que desejassem. Contudo, devido à sua natureza bastarda, eles não se contentaram com a pureza desse alimento e passaram a desejar apenas o sabor do sangue. Assim, provaram a carne pela primeira vez. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes, né? E não só os gigantes eram um grande problema, os homens também. A grande maioria entre homens e mulheres entregaram-se à perversidade, à promiscuidade e foram conquistados pela maldade, o que provocou a ira divina. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 6, 7. Na visão da Bíblia canônica em Gênesis, Deus ordena a Noé que construa um barco de madeira, de gofer, uma árvore semelhante ao cipreste, medindo 300 côvados de comprimento por 50 de largura e 30 de altura, tornando uma arca. Deus adverte Noé que irá inundar o mundo com dilúvio, como dito em Gênesis. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 6, 17, 18. A mesma história é contada no livro dos gigantes, como segue o trecho. Antes de mais nada, aviso que esse texto foi traduzido por especialistas e readequado para melhor entendermos seu contexto, uma vez que ele foi encontrado em fragmentos. Mas com o derramamento de muito sangue,
o ar puro foi contaminado por vapores impuros, adoecendo aqueles que os respiravam e tornando-os vulneráveis a doenças, de modo que, a partir de então, os homens passaram a morrer prematuramente. Além disso, a terra, assim corrompida, começou a ser infestada por criaturas venenosas e mortais. Com todas as coisas indo de mal a pior por causa desses demônios brutais, Deus decidiu eliminá-los, como se remove um fermento maligno, para impedir que cada geração, nascendo de uma semente perversa e igualmente ímpia, esvaziasse o mundo vindouro de homens destinados à salvação. Para isso advertiu um certo homem justo, junto com seus 3 filhos, suas esposas e seus filhos, para que se salvassem em uma arca. Então enviou um dilúvio de água para destruir tudo, permitindo que um mundo purificado fosse entregue àquele que sobreviveu na arca, possibilitando um novo começo para a humanidade. E assim aconteceu. Livro dos Gigantes, capítulo 17. Outros personagens interessantes surgem paralelamente a essa história dos gigantes, como Enoque, o patriarca, filho de Jared, pai de Matusalém e bisavô de Noé, assim como Lameque, o pai de Noé, que também tem seu livro apócrifo, no qual são citados os gigantes. Com tantos registros, é de se pensar muito a respeito das civilizações que já passaram pela Terra, sem sombra de dúvida. Aliás, há um consenso entre um grande grupo de historiadores e cientistas da antropologia que sim, o planeta Terra tem muito mais história para contar do que imaginamos. E tudo leva a crer que, desde os primeiros hominídeos até os dias de hoje, esse planeta serviu de habitação para inúmeras civilizações, cada qual com sua cultura e sua tecnologia, inclusive extraterrestre. Mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando ao livro dos gigantes, entre os nomes das criaturas que surgem ali, 3 deles merecem destaque: Ohaya, Raya e Mahuai. Ao longo do vídeo eu voltaria a falar sobre eles, ok? Adianto que eles foram bastante atormentados pelo destino que os aguardava, enquanto enfrentavam a retribuição celestial. A retribuição você pode muito bem imaginar, não é? Com Deus não se discute, afinal. Mas antes, por que o livro dos gigantes não pôde fazer parte do cânone bíblico? Quando os critérios para a formação do cânone foram estabelecidos, certos requisitos precisavam ser atendidos para que um texto fosse incluído. Nos primeiros séculos do judaísmo e do cristianismo, os líderes religiosos buscaram definir uma lista de escrituras autoritativas que estabelecessem os fundamentos da fé. Por exemplo, a autoria do texto deveria ser atribuída a um apóstolo ou alguém estreitamente ligado a ele. Além disso, o texto precisava ser amplamente aceito pela comunidade cristã e conter doutrinas e ensinamentos alinhados com a ortodoxia, demonstrando alto valor moral e espiritual. O livro dos gigantes, curiosamente, foi incorporado à tradição maniqueísta. O maniqueísmo foi uma religião sincrética, isso é uma fusão de diferentes religiões, que foi fundada no século III d.C. pelo profeta Mani, da Pérsia, atual Irã. Ele combinou elementos do zoroastrismo, do cristianismo, budismo e gnosticismo, criando um sistema religioso dualista, no qual o mundo é resultado do conflito entre 2 princípios opostos e eternos, o bem e o mal. E é bem por aí mesmo, né? Mani também leva crédito por escrever uma das versões do Livro dos Gigantes. Ele foi criado no sul da Mesopotâmia, em uma seita judaico-cristã chamada Elcesaitas. Aos 12 anos, Mani começou a ter visões. Essas visões levaram à sua excomunhão e ele então fundou a sua própria religião. Na versão de Mani, encontramos uma história semelhante àquela dos manuscritos do Mar Morto. Está escrita em siríaco, um dialeto aramaico oriental, e conta a história de demônios escapando do reino celestial para viver na terra. Enquanto estavam na terra, os demônios causaram caos e destruição. Toda essa versão narra as batalhas entre luz e trevas, com forças lideradas pelos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. As referências encontradas na Bíblia canônica, em que os Néfilim são mencionados, indicam que a antiga cultura judaica levava a sério essas histórias do híbrido celestial humano, corroborando temas presentes no Livro dos Gigantes. Devido às ações dessas criaturas,
disse que um dilúvio catastrófico foi enviado para purificar a terra. Segundo o livro dos gigantes, esses seres eram enormes em tamanho e possuíam grande conhecimento. Além disso, disse também que os anjos caídos corromperam a humanidade ao ensinar aos homens artes e ciências proibidas, levando ao caos generalizado e à degradação moral. A história descreve como dois gigantes, Ohaya e Rahaya, tiveram sonhos perturbadores que pareciam prever um julgamento catastrófico. Enoque, figura bíblica associada à sabedoria e às revelações apocalípticas, interpreta esses sonhos e confirma que um grande dilúvio destruirá os gigantes e purificará a terra. Mas afinal, qual é a história então contada pelo livro dos gigantes? No início, as ordens de Deus pareciam simples. Os vigilantes apenas precisavam observar os frágeis humanos e guiá-los pelas sombras. Por um tempo, cumpriram seu papel de forma exemplar. No entanto, à medida que o tempo passou, a beleza etérea das mulheres mortais não escapou do olhar atento dos vigilantes. O que começou como uma admiração inocente se transformou em um desejo ardente. Até mesmo Samyaza, que outrora foi inabalável em sua devoção, se viu dominado por essa nova paixão e também sucumbiu à tentação. Os vigilantes tomaram esposas humanas e lhes concederam conhecimento celestial, segredos proibidos. Azazel, um dos mais proeminentes vigilantes, foi ainda mais longe. Ele ensinou aos homens a arte da guerra, a manufatura de armas e semeou a discórdia entre eles. Dos lábios sagrados desses seres fluíram conhecimentos tanto maravilhosos quanto perigosos, levando a uma era de caos sem precedentes. No entanto, a pior consequência ainda estava por vir. Da união entre os vigilantes e as humanas nasceram os Néfilins, gigantes monstruosos concebidos por um amor proibido. Essas criaturas colossais destruíram tudo em seu caminho: as colheitas, as florestas, os animais, qualquer vestígio de paz que um dia existira sobre a terra. Tudo o que contarmos a mais será pura redundância, mesmo comparando um livro com outro. A pergunta é: você vê tudo isso como um simbolismo religioso? Como se fosse um enigma de difícil decodificação? Ou os textos se referem a reais civilizações que existiam antes de uma inundação de proporções gigantescas dizimadas? Não importa a resposta, tá? Todas elas se convergem em um mistério, que além de inúmeras faces ainda não mostrou a sua verdadeira. Afinal, quem é Deus? Como viemos parar aqui? Qual é a nossa verdadeira missão como civilização? Será que somos somente mais uma e iremos ter o mesmo fim dos gigantes e outras civilizações que desapareceram no tempo? Mistério.